Você já parou para pensar como era o Brasil antes de 1500? Antes da chegada dos portugueses, antes de tudo que a gente aprende na escola? Por muito tempo, a imagem que vinha à cabeça era de um lugar quase vazio, com pequenos grupos de indígenas espalhados por um território imenso e selvagem. Mas e se eu te disser que a história é muito, muito mais rica e complexa do que isso? E se a Amazônia, que a gente pensa como uma floresta intocada, na verdade foi o lar de civilizações avançadas e de milhões de pessoas? Pois é, prepare-se, porque hoje a gente vai viajar no tempo para desvendar um Brasil que pouca gente conhece. Vamos mergulhar em um passado fascinante, cheio de cidades perdidas, tecnologias surpreendentes e uma organização social que deixaria qualquer um de queixo caído. Esqueça a ideia de um Brasil primitivo. O que existia aqui era um mundo vibrante e pulsante. E a chave para entender tudo isso está escondida bem debaixo dos nossos narizes, ou melhor, debaixo das árvores da maior floresta tropical do mundo. Durante décadas, a ciência acreditou que o solo pobre da Amazônia não seria capaz de sustentar grandes populações. Parecia lógico como construir cidades e alimentar milhões de pessoas num lugar assim. Essa ideia pintava um quadro de uma Amazônia virgem, quase sem gente. Só que novas descobertas arqueológicas estão virando essa história de cabeça para baixo. Pesquisadores estão encontrando evidências por toda parte que provam exatamente o contrário. Não estamos falando de algumas aldeias, mas de uma ocupação humana em larga escala. Imagina só, arqueólogos usando tecnologias como o LIDAR, um tipo de radar a laser que consegue ver através da densa vegetação da floresta, estão mapeando o que existe no solo. E o que eles encontraram é simplesmente espetacular. Eles descobriram vestígios de cidades interligadas por estradas, complexos agrícolas gigantescos, estruturas que mostram uma organização social muito sofisticada. A estimativa mais conservadora fala que entre 8 e 10 milhões de pessoas viviam na bacia amazônica antes da chegada dos europeus. Alguns estudos mais ousados chegam a sugerir 20 milhões. Isso é mais gente do que a população de Portugal inteiro na mesma época. Um dos exemplos mais impressionantes é a cultura do Alto Xingu. Lá foram encontradas cidades-jardim, planejadas com praças centrais, ruas retas e cercadas por muralhas defensivas de terra. Essas comunidades eram conectadas por uma rede de estradas que se estendiam por quilômetros. E não era só no Xingu. Em outras partes da Amazônia, como na ilha de Marajó, existia uma cultura super complexa. Famosa por sua cerâmica elaborada e seus grandes aterros artificiais, os chamados tesos, que serviam de base para as moradias, protegendo-as das inundações. Mas como eles conseguiam produzir comida para tanta gente? Aí entra outra genialidade desses povos. A terra preta de índio. Eles não eram apenas caçadores e coletores. Eles eram agricultores brilhantes que desenvolveram um método para transformar o solo pobre da Amazônia em um solo extremamente fértil. A terra preta é um solo escuro, rico em matéria orgânica, criado ao longo de séculos pela adição de restos de comida, ossos, cerâmica quebrada e carvão. Essa tecnologia não só permitiu a agricultura em larga escala, como também é um legado que perdura até hoje, mostrando um manejo sustentável da floresta que a gente ainda está tentando aprender. Além da Amazônia, o resto do Brasil também era um mosaico de culturas e povos. No litoral, viviam os tupi, famosos por sua organização em aldeias e sua forte tradição guerreira. No interior, no Cerrado, viviam os povos G, com suas aldeias circulares e uma visão de mundo muito particular. Cada um desses grupos tinha sua própria língua, seus próprios costumes, sua própria arte. Estima-se que mais de 1000 línguas diferentes eram faladas no território que hoje é o Brasil, uma diversidade cultural que infelizmente se perdeu em grande parte. Então, quando a gente fala do descobrimento do Brasil em 1500, é importante lembrar que essa terra não foi descoberta, ela foi invadida. O que os portugueses encontraram não era um vazio demográfico, mas um continente cheio de vida, de gente, de história. A chegada dos europeus foi uma catástrofe. As doenças que eles trouxeram, como a gripe e o sarampo, para as quais os nativos não tinham imunidade, dizimaram populações inteiras. Foi um colapso demográfico brutal, as cidades foram abandonadas, as estradas foram cobertas pela floresta, e em poucas gerações,
A Amazônia voltou a parecer selvagem e intocada. Essa narrativa de um Brasil vazio foi muito conveniente para os colonizadores. Ela justificava a tomada da terra, a exploração dos recursos e a subjugação dos povos que já viviam aqui. E essa ideia, infelizmente, se perpetuou por muito tempo nos nossos livros de história. Mas a arqueologia e a ciência moderna estão finalmente resgatando essa memória perdida. Estão nos devolvendo uma parte fundamental da nossa própria identidade. Conhecer esse Brasil de antes de 1500 é mais do que uma curiosidade histórica. É entender que a floresta amazônica não é um obstáculo para o desenvolvimento, mas um exemplo de como é possível viver em harmonia com a natureza, criando sociedades complexas e sustentáveis. É reconhecer o conhecimento profundo que os povos originários tinham e ainda têm sobre esse bioma. Eles não eram primitivos, eles eram engenheiros da paisagem, astrônomos, artistas, filósofos. A história que você não conhecia está sendo reescrita agora, com cada nova descoberta arqueológica, com cada novo sítio encontrado. E ela nos mostra que as raízes do Brasil são muito mais profundas, antigas e diversas do que imaginávamos. É uma história de engenhosidade, de resiliência e de uma riqueza cultural imensa que precisa ser contada, valorizada e respeitada. O verdadeiro legado do Brasil pré-colonial não são ruínas de pedra como no Egito ou no Peru, mas uma floresta manejada, um solo fértil e a memória viva dos seus descendentes, os povos indígenas de hoje. Da próxima vez que você olhar para o mapa do Brasil, lembre-se que por baixo daquele verde todo existe a marca de civilizações incríveis. A história do nosso país não começou em 1500, ela tem milhares de anos. E estamos apenas começando a arranhar a superfície desse passado grandioso. Obrigado por me acompanhar nessa jornada incrível pelo Brasil que existia antes dos portugueses. Se você gostou de descobrir essa história fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima.